Olá, você acompanha a partir de agora, direto do Plenário 2 do Corredor das Comissões, mais uma edição do Direto das Comissões, hoje com 70 universitários integrantes do Estágio Visita, da turma de julho do programa Estágio Visita. E já estão aqui no Plenário 2 os deputados Goulart, do PSD de São Paulo, o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, e o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. E a dinâmica do programa é a seguinte: os universitários que quiserem fazer perguntas para os deputados colocam o nome no pedaço de papel, a gente coloca num cubo e vai sorteando a ordem em que eles vão poder fazer as perguntas aos deputados. Mas antes de começar o sorteio, eu vou pedir que cada um dos parlamentares fale rapidamente, faça uma apresentação para que o deputado hoje, a gente está pedindo para os deputados se apresentarem um pouquinho. Deputado Eduardo Bolsonaro, por favor. Agora foi. Meu nome é Eduardo Bolsonaro, sou do PSC de São Paulo. Como todo mundo está falando aqui, mais ou menos o currículo, né? Já fui colega de vocês da Faculdade de Direito, da FRJ, advogado, policial federal, e eu tenho sotaque de carioca, mas sou eleito por São Paulo porque, pela Polícia Federal, depois de passar pela fronteira com a Bolívia, acabei indo para Guarulhos e depois São Paulo. Também sou trilíngue e estou aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, qualquer tema, que eu acredito que, se acabarem com a nossa imunidade parlamentar, aí é que vocês não vão saber como é que o deputado aqui se posiciona e não vão saber quem votar. Então, podem falar que aqui não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro, por favor. Talvez o mais velho da mesa, 61 anos, 17 anos de Exército Brasileiro, uma vivência nacional, 7º e, se Deus quiser, último mandato de deputado parlamentar. Não sou mais candidato a deputado a partir de 2018. Tenho o Brasil no coração, tenho rodado o Brasil todo. Vou ganhar esse ano o título de deputado mais faltoso da Câmara, porque estou rodando o Brasil. Amanhã, se Deus quiser, estarei em Araxá, vendo o que é, na prática, o nióbio, onde isso pode nos alavancar para o primeiro mundo, desde que nós possamos ter, se não o Vale do Silício, pelo menos o Vale do Nióbio em nosso Brasil. Essa é a minha participação e dizer a vocês que a vida de cada um de vocês, queiram ou não, passa por decisões dessa casa. Boa sorte a todos, estou à disposição de vocês. Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. Eu queria passar, então, agora, depois dessa rápida apresentação, vou lembrá-los que quem não colocou o nome ainda aqui, se ao longo dessas perguntas iniciais quiser mudar de ideia e colocar, é só pedir, fazer um sinal para o Fábio, ou então para o Wilker, e também pode colocar. Vamos sortear, então, quem vai ser o primeiro ou a primeira. Isabela Romeiro. Lembrando, então, seu nome, estado, curso e para quem você quer. Aperta de novo para acender. Pronto, agora foi. Muito obrigada. Bom dia a todos da mesa parlamentar. Meu nome é Isabela. Eu sou de Campinas, São Paulo e faço relações internacionais. A minha pergunta, na verdade, não é destinada a nenhum deputado específico. Quem se sentir à vontade pode responder. Eu gostaria de perguntar se os senhores acreditam que o sistema eleitoral proporcional para deputados e vereadores é, de fato, a melhor forma. E, se não, por que essa reforma não passou? Muito obrigada. Isabela. Mas eu vou ter que ser um pouco mais rígida com o tempo hoje, por conta do número de parlamentares. Algum outro deputado gostaria de comentar a questão do sistema proporcional? Já que eu sou registrado em Campinas, a reforma política boa é aquela que me agrada, tá ok? E a realidade de São Paulo é diferente do Ceará. Mesmo dentro do mesmo partido, nunca vai ter consenso aqui. A gente vai patinar a vida toda e, no meu entender, dificilmente sairemos dessa atual forma de eleições aqui no Brasil. O pior que pode existir é o voto facultativo. Deixa eu explicar. Por quê? Por exemplo, quem domina o Bolsa Família? Esse pessoal vai votar de medo de perder, votar naquele candidato que tem na presidência no momento. Os demais podem fazer de tudo nesse dia, menos ir votar. E que a consciência política, é a verdade, né? Poucas pessoas a têm em nosso Brasil. E no Rio de Janeiro, por exemplo, dia das eleições, ninguém anda no Rio dado o trânsito, então o cara não vai votar. Então, às vezes, uma proposta para melhorar acaba piorando e poderemos ter a hegemonia de um partido aqui dentro. Ainda mais agora, onde acabou o financiamento privado, eu nunca tive isso, tá ok? E quem está no governo sai na frente muito, porque tem em torno de 120 bilhões por ano para projetos sociais. Então, sai na frente, sai com tudo para ganhar, fazer uma grande bancada. Deputado Pedro Kizai. Obrigada, deputado Aliel Machado. Vamos, então, agora fazer o sorteio de mais um universitário, ou uma. Leandro Faria.
Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou de Minas Gerais, Itaúna. Sou estudante de Direito na Faculdade de Itaúna. Minha pergunta vai para o deputado Daniel Machado e para o Eduardo Bolsonaro também. Sabemos que hoje há uma grande ligação do tráfico de drogas e violência. E eu gostaria de saber as visões dos senhores em relação à nossa atual política adotada para o combate ao tráfico e a redução de danos referentes ao usuário da droga. Obrigada, Leandro. Deputado Aliel Machado, Eduardo Bolsonaro. Por favor, eu queria agradecer a chegada do deputado Rubens Bueno, líder do PPS do Estado do Paraná. Se o senhor quiser se juntar aos parlamentares aqui, deputado. Eu acredito... Seria o mais velho da mesa aqui, por isso ele quer ficar por baixo. Seja bem-vindo, deputado Rubens. Daqui a pouco eu estou de saída. Perfeito. Eu vejo que o deputado Aliel está com a preocupação com os jovens que estão morrendo dentro do presídio. Meus caros, essa é a política de direitos humanos que nós vemos hoje. Estão preocupados com o presidiário. E a sociedade? O CNJ, há pouco tempo, passou por cima da Câmara dos Deputados e criou a audiência de custódia para que o preso em flagrante, se desse sorte da polícia pegar em flagrante, em 24 horas vai se reunir com um juiz, um defensor e o MP para saber se ele foi bem tratado pela polícia. Resultado disso, vários juízes formados em direito, obviamente, têm uma política desencarceradora e estão soltando esses presos para a sociedade. Eu pergunto para vocês, bacana, né? Fazer da sociedade o laboratório do crime. Enquanto a gente tiver essa política de pena de preso e etc., a gente vai continuar sofrendo 60 mil homicídios por ano, como foi o ano passado. E seguindo aqui, atentando um pouquinho mais agora com relação à política de drogas. Hoje em dia, a Lei 11.343, ela até discute se é pena ou não a questão do consumidor. Então, hoje em dia no Brasil, meus caros, já está praticamente liberada essa questão de drogas. Só está faltando só o STF jogar a pá de cal e passar mais uma vez por cima aqui do Congresso Nacional. Porque sempre que uma tese é vencida aqui, judicializam. Com relação ao impeachment, vocês viram, a gente não conseguia dar um passo aqui dentro sem antes consultar o STF. Então, a gente está vivendo tempos de direitos humanos, essa questão toda aí do tráfico, tem o tráfico privilegiado, que hoje em dia o STF falou que não é crime hediondo, ou seja, o cara é traficante e vai para a rua com alguns meses de prisão, quando é pego, né? Quando muito. E quem está sofrendo somos nós. O que eu proponho, vamos alterar isso daí, vamos fazer uma redução da maioridade penal, porque criminoso encarcerado não delinque na sociedade. Enquanto a gente continuar com pena, a gente vai rever casos como o do Champinha, casos aí como aquele estuprador do Rio de Janeiro, que foi pego a primeira vez quando tinha 17 ou 16 anos, mas que conseguiu estuprar outras dezenas de mulheres, exatamente por causa do ECA. Então, se a gente continuar com essa peninha, meus caros, a gente vai continuar sofrendo e vai continuar morrendo muito inocente no nosso país. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Aliel Machado pediu 1 minuto, foi citado. Só porque eu fui citado... mas eu vou querer 1 minuto para responder. Não, também. eu não citei o seu nome. Vossa Excelência me citou e eu tenho o direito de responder. A gente está no debate, você tem a réplica. É num debate dentro dessa casa, a regra diz que quando é citado o nome de um parlamentar, ele tem o direito de se manifestar. Ah, é? Mediadora está de acordo? Usurpar da palavra, tentando deturbar o que o outro fala, é feio. Eu defendo que bandido fique preso. Se ele cometeu um crime, ele tem que ser preso. Hoje, nós temos na legislação brasileira que a partir dos 12 anos de idade ela já pode ter reclusão de liberdade. O que eu respondi para o colega que me perguntou é que para resolver o problema da sociedade, para essa pessoa não precisar ir para a cadeia, para resolver o problema social, é preciso resolver na essência o que está acontecendo da desigualdade. A diminuição da maioridade penal que foi feita em outros países não resolveu o problema, tanto que voltaram atrás. O que eu não quero é que essa cadeia hoje, que tira 70% de quem entra lá, volta a cometer crimes mais graves, não volte para dentro da sociedade. O que nós temos hoje de problema grave tem que ser resolvido. Se cometer um crime, se cometer um assassinato, tem que ser preso e pagar pelo que fez. Deputado Aliel. Eu sempre defendi isso. Agora, eu respondi o teu problema querendo resolver
como um todo, que é um problema da sociedade e acredito que dos políticos. Podemos passar para a próxima pergunta, então, deputados? Então, meninas, se algum estuprador de 16 e 17 anos fizer alguma coisa contra vocês, segue livre. Por isso estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal, que defendi o encarceramento do marginal chamado Champinha, fui chamado de estuprador e hoje quem é réu no Supremo sou eu, por causa dessa política de botar culpa na sociedade. Vamos soltar todo mundo e resolver o problema. Para o próximo universitário, Rafael. Só que não tem o sobrenome. Rafael com H. Bom dia, mesa. Sou Rafael, faço Relações Internacionais e sou do Rio de Janeiro. Para o deputado Jair Bolsonaro, por favor. Como o senhor avalia a posição do Brasil no Mercosul nos dias de hoje? Obrigado. O Brasil está nessa crise econômica porque adotou o viés ideológico para fazer comércio. Para você praticar um comércio, um bilateralismo com outro país qualquer, tem que pedir bênção ao Mercosul. Se você souber de como a Venezuela entrou no Mercosul há pouco tempo atrás, com o beneplácito do PT, é lógico, afastando o Lugo, afastando o presidente do Paraguai naquele momento, você vai cair para trás. A Dilma Rousseff tomou decisão naquele momento, está no livro do Mujica, tomou decisão de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana dentro do Palácio do Planalto. Nós temos que partir para o bilateralismo. O Mercosul tem o seu valor, tudo bem, mas está superdimensionado. Isso tem que ser modificado, botar o Mercosul na sua devida estatura. Caso contrário, vamos ficar aqui vivendo de commodities, sabe-se lá até quando. Afinal de contas, a Austrália já praticamente vem tomando gradativamente a nossa participação econômica com os commodities. Porque a distância para a China, por exemplo, o maior mercado do consumidor, é metade do nosso. Só em frete se ganha-se quase aí 10 mil quilômetros. Imagine o que não é isso. Ou nós adotamos uma política aberta para o mundo todo, baseada no livre comércio, no livre negócio, ou cada vez mais nos aproximaremos da Venezuela e, quem sabe, de Cuba. Lá em Cuba é uma maravilha, todos são iguais. Como um deputado que antecedeu aqui, né, falou igualdade social. Igualdade só tem em 2 momentos da vida da gente, no cemitério ou na miséria. Não sei se respondi a questão da economia aí do jovem aí, tá ok? Abrir com o mundo todo que podemos ser um grande país. Amanhã, se Deus quiser, estaria em Araxá, para conhecer o nosso nióbio. Afinal de contas, não podemos continuar exportando nióbio in natura, como um commodity simples. Nós temos que buscar uma maneira, já que não temos o Vale do Silício no Brasil, quem sabe tenhamos no futuro o Vale do Nióbio, que poderá nos alavancar ao primeiro mundo nessa área. Do segmento, Arthur Presto vai fazer a próxima pergunta. Arthur? Presto, desculpa. Correto. Pode falar? Bom dia para todos aqui presentes, telespectadores também. Obrigado pelo deputado Bruno Covas por ter dado essa oportunidade e também para o estádio Visita e todos vocês aqui presentes. A minha pergunta é sobre a economia brasileira, que está no caos, mais de 200 indústrias, como o próprio doutor mencionou, que está alarmante a situação e cada vez piorando mais, e o déficit para o próximo ano, 2017, está negativo 55 bilhões. E o que os governantes ou os deputados pretendem fazer? Ou se já tem alguma alternativa de urgência, porque a hora que a onda cair, todo mundo vai colocar o culpa um no outro. E a situação já está alarmante. Um minuto, hein? Imaginem quando suspenderem os sigilos do BNDES. R$500 trilhão, cujos muitos empréstimos, ninguém sabe como foi realizado, por exemplo, com Cuba, com a Venezuela, com Angola e por aí afora. Agora, vocês conseguem imaginar só uma observação. Como vocês são adultos aqui, ó, não são jovens, mas são adultos. O estrago que um professor faz numa sala de aula, quando começa a doutrinar a garotada, desde lá o ensino fundamental, com mentiras, com falácias. Rubens Bueno, eu tenho todo o respeito por ele. Com toda certeza tem por mim também. Temos algumas divergências ideológicas, algumas poucas. No resto, 10 por Rubens Bueno. Um homem que fala a verdade e não fica aqui se escondendo atrás dessas falácias, tentando agora botar a culpa no Temer por talvez aqui privatizar parte da Petrobras ali, e não o contrário, arrebentaram com a Petrobras. Enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado aqui no Senado. Ou deixaram de aprovar depois que a Dilma começou a andar de bicicleta e emagreceu. Será essa a causa? Tá ok? O pessoal não gosta de não gosta de magrinha, só gosta de fofinha. Pelo amor de Deus, era um projeto de poder do PT.
para nunca mais sair, aparelhando instituições. Inclusive, faltou o Rubens falar, né? Um Supremo que nós devemos acreditar nele. Devemos acreditar. Por dever aqui de independência dos três poderes. Mas 8 dos